A mais nova velha história de sempre. Atlético empata e o sinal de alerta continua muito ligado. Eu sou Yasser, o seu analista tático, e vamos falar de análise sem filtro. Segue aqui o vídeo, vamos lá! O Atlético começou o jogo bem, criando oportunidades. O ataque apresentou ter mais intensidade, principalmente com as entradas de Cassierra e Minda, que nesses últimos jogos, sem soma de dúvidas, são dois grandes nomes, a se destacar aí no time do Atlético. Logo nos primeiros minutos, o Atlético teve uma oportunidade, teve um gol anulado após um lançamento longo de Júnior Alonso, que encontrou Bernardo pelo corredor esquerdo. Bernardo conduziu a bola até a linha de fundo, cruzou e a bola sobrou para Alan Minda marcar. Porém, Bernardo estava impedido. E aí aquela velha questão do posicionamento de Bernardo pelo lado esquerdo. Ontem a gente percebeu que no primeiro tempo ele atuou pelo corredor esquerdo, não foi tão bem, não se destacou, não apareceu tanto igual apareceu no jogo contra o Cruzeiro, mas ainda assim teve essa jogada de efeito que, se não fosse por detalhes do impedimento, com certeza a gente ia notar aí mais um passe de Bernardo aí durante o Campeonato Brasileiro. Mas o jogo prometia ser mais uma boa atuação do Atlético no Brasileiro. Depois de uma vitória convincente em cima do Cruzeiro, o time apresentou muita movimentação, intensidade no setor ofensivo e mais uma vez, gente, Cassierra foi o grande destaque do jogo. Nós temos que falar de Cassierra, nós temos que ver o quanto que esse jogador tem sido importante, e ele foge muitas vezes daquele padrão de atacante, de centroavante, de estar ali fixo na área, mas é um jogador de muita movimentação e de inteligência tática. Mas antes de falar de Cassierra, eu quero te pedir para deixar o seu like aqui no YouTube, se inscreva aqui no canal do Yasser e fica por dentro das melhores análises, aquela análise que eu tenho certeza que você vai entender e compreender. Mas agora vamos lá! O gol do Atlético saiu depois de uma jogada que iniciou lá no meio de campo, como você pode ver aqui, onde Cassierra baixou para fazer o apoio e, ao receber a bola, ele girou e encontrou Coelho no corredor direito. Coelho conduziu essa bola e cruzou para a pequena área. E um detalhe muito importante para o posicionamento de Bernard e de Alaminda. Os dois afundam e com isso eles arrastam a marcação adversária, E com este arrastar dos marcadores, a bola sobra com liberdade para Cassierra finalizar. E aquele setor ali que Cassierra finalizou, gente, é um setor conhecido como a zona perigosa. É ali onde saem as jogadas mais perigosas, as maiores chances de gol estão ali naquela zona do campo. Então a gente percebe também que a inteligência de Cassierra, que ele poderia muito bem ter afundado junto com os dois atacantes, mas ele preferiu segurar ali entre linhas, sabendo que a bola poderia sobrar com ele em liberdade para marcar. Então, sem soma de dúvidas, a gente percebe o quanto que esse ataque Minda e Cassierra vem agradando a torcida, vem agradando ao técnico, e eu acho que tem que dar sequência, que tem que dar sequência a esses dois jogadores, que eu tenho certeza que eles podem ser o diferencial aí para o Atlético durante a competição. Mesmo sendo um jogo equilibrado, o Atlético apareceu bem no campo de ataque durante o primeiro tempo, tendo o maior percentual de gols esperados que o Botafogo e chegando mais vezes no último terço do campo que o Botafogo. Uma coisa que falta muito ao Atlético, que no jogo de ontem ficou claro também, que é a contundência. O Atlético tem que ser letal nas suas ações ofensivas. Muitas vezes o Atlético perde a chance de ampliar o jogo, senta, a expressão que é utilizada, senta no placar e perde a chance de criar um placar mais elástico. E ontem o Atlético teve essa oportunidade.
No segundo tempo, né, o Botafogo começa melhor, entra mais ligado no jogo, né? A gente percebe nos números do jogo que o Botafogo no segundo tempo entra mais vezes no último terço do campo do que o Atlético, e ele aumenta consideravelmente o percentual de gols esperados. Então isso mostra que o Botafogo tinha mais chances de marcar gols do que o Atlético. E o Botafogo, de fato, empatou o jogo depois de uma cobrança de lateral, uma falha medonha de marcação, que é um outro problema crônico que o Atlético vem apresentando durante essa temporada. E o Botafogo, que não tem nada a ver com isso, foi lá, aproveitou a oportunidade e Arthur Cabral marcou gol. E detalhe, Arthur Cabral é um jogador que não estava jogando bem. Então o Atlético aí também acaba consagrando aqueles que não estão em bom dia, o Atlético consagra. Então o Atlético empata, mas um empate que ficou com sabor de derrota. E será que acontece com o Atlético nessas partidas que o segundo tempo a equipe cai consideravelmente? Será a parte física, depois de tanta intensidade apresentada no primeiro tempo? Será que a leitura é errada do Barba, que insiste em substituições que não estão gerando efeito? Isso mostra a fragilidade do elenco? Talvez o Atlético tenha um 11 inicial bom para disputar partidas de maneira considerável, né, para gerar pressão no adversário, para ter as oportunidades de gols, e quando precisa usar o banco, esses números caem, a atuação, a performance cai. É um bom conteúdo para ser debatido em um próximo vídeo, tá bom? Então deixa aqui seu comentário, e aí, o que você achou da partida do Atlético?